Ninguém percebeu quando o novo morador chegou. Era uma tarde calma, dessas em que o sol parece preguiçoso, e o vento brinca com as cortinas das janelas. Rafael estava no jardim, tentando consertar o portão que rangia desde o último inverno, quando viu o caminhão de mudanças parar em frente à casa ao lado. A casa que estivera vazia desde o outono passado. Do caminhão desceu um jovem de olhar curioso, passos lentos, e uma expressão que misturava timidez e descoberta. Carregava uma pequena caixa nas mãos, como se dentro dela estivesse todo o seu mundo. Rafael observou em silêncio, sem saber por quê. Havia algo naquele desconhecido, um jeito calmo, quase musical de mover-se, que o fez esquecer por um instante o portão, o vento, o tempo. À noite, pela primeira vez em meses, Rafael acendeu as luzes da varanda. Não era costume seu ficar ali, mas algo mantinha desperto. Do outro lado da cerca, o jovem aparecia emoldurado pela luz suave da sala, abrindo caixas, ajeitando livros, limpando pó de móveis antigos. Rafael não sabia o nome dele, mas o som distante de uma música vindo daquela casa fez algo dentro dele acordar. Uma lembrança talvez, ou apenas o pressentimento de que algo estava prestes a mudar. Nos dias seguintes, começaram a trocar gestos simples, um aceno rápido, um bom dia hesitante, um sorriso entre idas e vindas. O nome dele era Daniel. Vivia sozinho, recém-chegado da cidade grande, em busca de paz e talvez de algo que nem ele sabia nomear. Rafael, por sua vez, carregava o peso de uma vida que parecia suspensa desde a morte de seu companheiro. Dois mundos separados por uma cerca, e ainda assim, algo invisível começava a unir cada respiração, cada silêncio, cada olhar demorado demais. Certa noite, a chuva caiu de repente. A energia acabou, e Rafael foi até a varanda com uma lanterna. Do outro lado, viu Daniel tentando proteger suas plantas da água. Sem pensar, atravessou a cerca e ofereceu abrigo. Venha, é melhor esperar a chuva passar aqui. Daniel hesitou, mas aceitou. Entrou na casa de Rafael molhado, com o cabelo colado à testa e os olhos brilhando à luz das velas. O som da chuva misturava-se ao estalar das gotas no chão de madeira, e um silêncio doce se instalou entre eles, o tipo de silêncio que não pede palavras. Rafael serviu o café quente. Daniel sorriu, e naquele gesto havia algo que Rafael não via há muito tempo: vida. E, sem perceber, naquele instante, algo começou a mudar, não fora da casa, mas dentro deles. A chuva durou mais do que o esperado, mas nenhum dos dois parecia querer que parasse. A cada trovão, Daniel olhava pela janela e sorria, como se encontrasse beleza até na tempestade. Rafael o observava de soslaio, sentindo uma estranha tranquilidade. Havia meses que sua casa não parecia tão viva. O som dos passos, o vapor do café, o murmúrio da chuva, tudo parecia respirar de novo. "Você gosta de chuva?" perguntou Rafael, tentando disfarçar o nervosismo que o tomava. "Gosto", respondeu Daniel, olhando para o chão. "Ela lava o que a gente não consegue dizer." Aquela frase ficou suspensa no ar como um perfume, deixando Rafael sem resposta. O silêncio seguinte não era vazio, era denso, quase palpável. Daniel se aproximou da estante e começou a olhar os livros. Tocava as lombadas com delicadeza, como quem lê histórias só com os dedos. "Você tem muitos livros de viagem." Rafael assentiu. "E muitos destinos que nunca visitei." Daniel se virou devagar. "Talvez ainda haja tempo." E, naquele instante, Rafael percebeu algo diferente naquele olhar. Não era apenas curiosidade, era compreensão. Era como se Daniel enxergasse algo dentro dele que ele mesmo havia esquecido. A chuva diminuiu, mas Daniel não foi embora imediatamente. Conversaram sobre coisas simples: o mar, o som das cigarras no verão, os lugares que queriam conhecer. E quando finalmente se levantou para ir, Rafael o acompanhou até a porta. Daniel sorriu, e por um instante o tempo pareceu parar. O olhar dele carregava uma calma que queimava por dentro, e Rafael sentiu um leve arrepio percorrer-lhe os braços. "Obrigado pelo café", disse Daniel. "Volte quando quiser." "Cuidado com o que deseja", respondeu ele, rindo baixinho, antes de desaparecer na noite. Rafael ficou parado, ouvindo o som da chuva que começava outra vez. Algo dentro dele havia se acendido, uma chama pequena, mas teimosa. E pela primeira vez em muito tempo, ele desejou que o amanhã chegasse logo. Nos dias seguintes, Rafael se pegava olhando pela janela mais vezes do que gostaria de admitir. A casa ao lado agora tinha vida, cortinas novas, vasos de flores e o som de uma música suave que escapava pelas janelas abertas. De vez em quando, Daniel aparecia no jardim, cuidando das plantas com um cuidado quase cerimonial.
Rafael observava à distância, fingindo regar suas próprias flores, mas o olhar sempre acabava voltando para ele. Para aquele sorriso calmo, o jeito como o vento brincava com seu cabelo, o brilho discreto que o sol deixava em sua pele. Uma manhã, Daniel o chamou por cima da cerca. Rafael, preciso de ajuda com o portão. Parece que ele não quer mais abrir. Rafael riu. Ele é teimoso, como o dono da casa. Então acho que vou precisar da sua experiência com teimosia. O portão realmente estava emperrado. Rafael se abaixou, examinando as dobradiças, enquanto Daniel segurava a lanterna. A luz tremulava, e por um instante, os rostos dos dois se encontraram àquela distância íntima que faz o tempo se desalinhar. Consegui, disse Rafael, empurrando o portão com força. Daniel sorriu, mas não recuou. Obrigado. Mas acho que você consertou mais do que o portão. Rafael ergueu o olhar. Como assim? Sei lá, disse Daniel, encolhendo os ombros. Desde que te conheci, parece que o ar aqui ficou mais leve. A casa, o jardim, até a chuva soa diferente. As palavras ficaram ecoando entre eles. Por um segundo, nenhum dos dois soube o que fazer com aquele silêncio carregado de significado. Rafael sentiu o vento frio tocar-lhe o rosto, e percebeu que o coração batia rápido demais, não de medo, mas de algo que ele não queria nomear. Quer um café? Perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Quero, respondeu Daniel, sorrindo. Mas só se for daqueles que vêm com conversa longa. Sentaram-se na varanda, o sol caindo em tons dourados. Daniel falava, gesticulava, ria de si mesmo, e Rafael o escutava com uma atenção que há muito não oferecia a ninguém. Entre uma história e outra, havia pausas. E nessas pausas, algo mais falava, o som do vento, a respiração contida, o roçar acidental de mãos ao passar a xícara. Quando Daniel foi embora, o cheiro do café ainda pairava no ar, e Rafael percebeu que a casa, antes silenciosa, agora pulsava. Como se cada canto guardasse a lembrança de um sorriso, de um gesto, de um instante que ele não queria esquecer. Naquela noite, ao se deitar, ele olhou para o teto escuro e pensou: talvez o amor não chegue com alarde. Talvez ele apenas se mude para a casa ao lado. Os dias foram passando como capítulos de um livro que Rafael lia devagar, com medo de chegar ao fim. Daniel agora visitava sua casa com frequência. Às vezes para ajudar com algo simples, como trocar uma lâmpada ou podar o jardim, outras apenas para conversar e ouvir música. Certa noite, a cidade inteira sofreu uma queda de energia. O bairro mergulhou na penumbra, e apenas a luz do luar atravessava janelas. Rafael acendeu velas, e sem saber porquê, esperou. Pouco depois, ouviu batidas suaves na porta. Era Daniel, com o cabelo molhado e um sorriso travesso. Posso ficar aqui até a luz voltar? Perguntou. Rafael assentiu em silêncio, abrindo espaço para que ele entrasse. As chamas das velas lançavam sombras dançantes nas paredes. Os dois se sentaram no chão da sala, dividindo uma garrafa de vinho esquecida no armário. O som distante da chuva batendo no telhado criava um ritmo sereno, quase hipnótico. Daniel falava sobre sua infância, sobre o medo de escuro, sobre como sempre se sentiu fora de lugar. Mas aqui, disse ele, olhando para Rafael, não sinto isso. Isso o quê? Essa solidão. Rafael respirou fundo. Era a primeira vez em muito tempo que alguém dizia algo que parecia abrir portas dentro dele. Por um momento, só se ouviram as gotas caindo e o estalar das velas. O ar entre eles parecia mais quente, como se cada palavra dita fosse uma brasa acesa. Daniel se inclinou levemente, aproximando-se do reflexo da chama que tremulava entre eles. Sabia que a luz das velas muda a cor dos olhos, disse. Rafael riu. Não sabia. Nos seus, fica como o pôr do sol. O silêncio seguinte foi diferente. Não era desconforto, era expectativa. Um instante de suspensão, onde até o vento parecia segurar o fôlego. E então Daniel desviou o olhar, sorrindo, como se percebesse o peso daquele momento. É melhor eu ir antes que a luz volte, murmurou. Pode voltar quando quiser, respondeu Rafael. Cuidado, disse Daniel, brincando outra vez. Um dia posso não querer ir embora. Rafael ficou observando sair sob a chuva fina, até que sua silhueta se perdeu na noite. A casa parecia mais escura depois disso, mas, de algum modo, o coração dele brilhava. Naquela madrugada, deitado, Rafael percebeu que o som da chuva já não trazia apenas lembranças. Trazia presença. Quando o sol nasceu, o ar ainda cheirava a chuva. Rafael acordou cedo,
fez café e abriu as janelas para deixar a brisa entrar. Do outro lado da cerca, Daniel também estava lá, regando as plantas, cantarolando algo quase inaudível, mas cheio de vida. Por um instante, Rafael ficou apenas observando, com o coração batendo em um ritmo calmo, mas profundo. Era estranho como o simples fato de vê-lo tornava o dia mais claro. Como se o mundo inteiro tivesse ganhado uma cor nova. "Dormiu bem?", perguntou Daniel, ao notar o olhar dele. "Mais do que nos últimos meses." "Então já valeu a pena a tempestade." O riso dos dois se misturou ao canto dos pássaros. E foi nesse som que Rafael percebeu algo. O luto que antes o acompanhava como uma sombra começava a se dissipar. Não porque havia esquecido, mas porque, de alguma forma, Daniel fazia lembrar que a vida ainda sabia florescer. Naquela tarde, Daniel apareceu com um vaso nas mãos. "É um presente", disse. "Plantei ontem. Achei que ficaria melhor aqui." Era uma pequena muda de jasmim, com folhas delicadas e um perfume quase imperceptível. "Quando florescer, vai perfumar toda a varanda", completou. Rafael aceitou o presente com um sorriso que misturava gratidão e algo mais, uma emoção antiga, difícil de traduzir. "Obrigado. Acho que fazia tempo que ninguém me trazia algo vivo." Daniel desviou o olhar, corando levemente. "Às vezes a gente só precisa lembrar que ainda sabe cuidar." O resto do dia passou entre risadas e silêncios tranquilos. No fim da tarde, o céu se tingiu de tons alaranjados e o vento soprou morno. Daniel levantou-se para ir embora, mas hesitou na porta. "Rafael", começou, sem saber bem o que dizer. "Sim. Você acredita que duas pessoas podem se encontrar, mesmo quando não estavam procurando?" Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, com a voz baixa e firme. "Eu acredito que às vezes o destino mora na casa ao lado." Os dois se olharam, e naquele olhar havia tudo: o medo, o carinho, o começo de algo que não precisava ser dito. Daniel sorriu, acenou, e se foi. Na varanda, Rafael ficou observando o jasmim recém-plantado. O vento balançava as folhas e espalhava o perfume pela casa, como uma promessa de que algo novo estava florescendo. Os dias seguintes pareceram leves, como se a vida tivesse reencontrado o ritmo perdido. Rafael voltou a pintar, a cozinhar, a abrir as janelas sem medo do silêncio. Daniel passava com frequência. Às vezes trazia frutas, outras apenas histórias, mas o que realmente trazia era um tipo de paz que não se comprava nem se pedia. Uma tarde, o vento soprava forte, carregando o cheiro das flores do jardim. Daniel chegou apressado, rindo. O portão resolveu travar de novo. "Ele sente saudade de você", respondeu Rafael, brincando. "Ou talvez seja um sinal para eu entrar." Eles riram juntos e foram até o quintal, onde o céu se dividia entre nuvens e sol. Rafael observava de perto, e, por um instante, esqueceu o tempo. Havia algo em Daniel que desarmava a rigidez de seus dias, aquele jeito espontâneo, quase despreocupado, que contrastava com o peso discreto de quem já havia chorado demais. Depois de arrumar o portão, sentaram-se sob a sombra do velho ipê. O som das folhas criava uma melodia suave, e o ar morno os envolvia. Daniel encostou-se no tronco e olhou para o alto. "Quando eu era criança, achava que as árvores podiam ouvir os pensamentos da gente." "E agora?", perguntou Rafael. "Agora acho que elas escutam mesmo, mas só quando o que sentimos é verdadeiro." Rafael sorriu. "Então acho que este pé acabou de ouvir um segredo." Daniel virou o rosto devagar. "Qual?" "Um que nem eu sabia que estava guardando." O silêncio que veio depois não era de constrangimento, era de entendimento. O vento soprava entre as folhas, e parecia levar embora o peso de tudo o que eles não precisavam mais carregar. Quando Daniel foi embora, o jardim ficou cheio de vestígios, pegadas leves na grama, o som distante do portão fechando, o eco de uma risada que parecia continuar no ar. Rafael sentou-se por um momento, observando o jasmim que começava a florescer. O perfume era doce e discreto, como o sentimento que crescia ali, um tipo de amor que não pedia permissão, apenas acontecia. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava pelas frestas da casa, Rafael pensou que talvez algumas pessoas cheguem para nos lembrar que ainda sabemos sentir. E quando finalmente adormeceu, sonhou com o som do vento atravessando o jardim, levando o passado, mas deixando o essencial. Os dias seguintes trouxeram uma calma estranha. Era como se o tempo tivesse aprendido a andar mais devagar, respeitando o ritmo das novas emoções que habitavam a casa de Rafael. Daniel vinha quase todas as tardes, e já não precisava de desculpas. Às vezes dizia que passava só para ver se o jasmim estava crescendo bem,
outras que o café de Rafael tinha gosto de lembrança boa. Aos poucos, o convívio se tornou parte da rotina, um ritual silencioso que nenhum dos dois ousava quebrar. Havia risos, pequenas brincadeiras e longas pausas onde as palavras já não eram necessárias. Era nesses intervalos, no olhar que se prolongava, na respiração que se encontrava, que o vínculo entre eles ganhava forma. Uma noite, Daniel apareceu com uma caixa de som antiga debaixo do braço. Encontrei isso no armário da minha mãe. Ainda funciona. E o que pretende fazer com ela? Perguntou Rafael, divertido. Ouvir o tempo voltar, respondeu ele com um meio sorriso. A música começou suave, uma canção antiga que falava de encontros e partidas. A sala se encheu de uma melodia lenta, feita de lembranças e promessas que nunca chegaram a ser ditas. Daniel estendeu a mão, hesitante. Posso? Rafael ficou em silêncio por um segundo, mas depois assentiu. Os dedos se tocaram, e os dois começaram a se mover lentamente, como se o mundo inteiro houvesse desaparecido e restasse apenas aquele compasso. Não era uma dança perfeita. Tropeçavam, riam, se desencontravam. Mas cada passo parecia dizer o que as palavras ainda não tinham coragem de revelar. O luar entrava pelas janelas, tocando o chão de madeira como uma bênção silenciosa. Rafael sentia o calor da mão de Daniel, o cheiro leve do seu perfume misturado com o vento que vinha da noite. Era um instante pequeno, mas inteiro. Quando a música terminou, ficaram imóveis por um momento, ainda próximos demais. O som do coração de Rafael parecia ecoar na sala vazia. Daniel respirou fundo. Às vezes penso que a vida é cruel, mas então ela me dá momentos como este. Rafael não respondeu. Apenas passou os dedos pelo cabelo dele, um gesto simples, mas cheio de ternura. O silêncio entre eles não era desconfortável, era um abrigo. E naquele abrigo, algo novo floresceu, delicado e inevitável. Do lado de fora, o vento voltou a soprar, fazendo o jasmim balançar. O perfume se espalhou pela casa, como se a noite inteira tivesse decidido guardar aquele instante para sempre. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinza, como se carregasse o peso de algo prestes a acontecer. Rafael acordou antes do sol e ficou olhando o teto por longos minutos. Ainda sentia, na pele, o eco da noite anterior, o toque de Daniel, o som distante da música, o silêncio que havia dito tudo o que as palavras não ousaram. Fez café e abriu a janela. O jardim estava úmido pela garoa, e o jasmim começava a florescer. O perfume era intenso, quase doce demais. Rafael se perguntou se aquele aroma vinha da planta ou da lembrança. Pouco depois, ouviu o portão se abrir. Era Daniel, com o cabelo desgrenhado pela chuva e um sorriso tímido nos lábios. Você acorda cedo demais, disse ele, sacudindo a água do casaco. E você aparece cedo demais. Talvez eu tenha vindo buscar o resto da música de ontem. Rafael sorriu, oferecendo-lhe uma caneca quente. Sentaram-se na varanda, o barulho da chuva marcando o ritmo entre as pausas da conversa. Falavam pouco, e quando faziam, pareciam medir cada palavra, como se temessem romper a delicadeza do momento. Às vezes penso que o destino gosta de brincar com a gente, disse Daniel, olhando o jardim. Por quê? Porque coloca pessoas certas nos momentos errados. Rafael ficou em silêncio. A frase ecoou dentro dele, como se o vento a repetisse. Talvez não seja o momento errado, respondeu por fim. Talvez seja apenas o momento que a gente precisava. Daniel levantou o olhar e o encontrou. Por um instante, o tempo parou, o som da chuva desapareceu, o vento silenciou, e só restaram os dois. Foi nesse breve intervalo que algo se revelou, não um gesto, nem uma palavra, mas uma certeza silenciosa. Quando a chuva cessou, Daniel se levantou, mas hesitou na porta. Rafael. Sim. Se eu for embora um dia, você ainda vai cuidar do jasmim. Rafael sorriu, triste e sereno. Claro. Ele vai continuar crescendo, mesmo se o vento mudar. Daniel assentiu, e o sorriso que deu era uma mistura de alívio e melancolia. Sabia que havia sentimentos que o tempo não apagava, apenas transformava. E enquanto se afastava, o perfume do jasmim ficou para trás, pairando no ar como uma promessa não dita. Ou talvez, como um adeus que ainda não sabia o nome que tinha. Os dias que se seguiram foram silenciosos demais. Daniel não aparecia mais no portão pela manhã, nem trazia frutas, nem ria alto no quintal. A casa de Rafael, antes cheia de pequenas alegrias, parecia ter voltado a adormecer sob o peso da ausência. Mesmo assim, o jasmim continuava florescendo. Toda vez que o vento soprava, o perfume se espalhava pela varanda e invadia a sala,
como se trouxesse a lembrança de algo que ainda vivia entre aquelas paredes. Rafael tentava ocupar o tempo. Arrumava gavetas, escrevia cartas que nunca enviava, ou pintava paisagens que, de alguma forma, sempre terminavam com a mesma cor dos olhos de Daniel. Era como se o destino provocasse em cada detalhe: uma caneca esquecida, uma música no rádio, um livro aberto na poltrona onde Daniel costumava se sentar. Certa tarde, o carteiro deixou um envelope sem remetente. Dentro, um bilhete simples, com letras apressadas. Se o jasmim floresceu, é porque você cuidou. Eu também estou tentando florescer daqui. D. Rafael ficou lendo aquelas linhas por longos minutos. Não havia explicações, apenas aquela frase, e, de algum modo, ela dizia tudo. Guardou o bilhete dentro de um livro, entre as páginas onde o papel ficaria seguro, como uma semente esperando o tempo certo para germinar. Os meses passaram, e o jardim foi se transformando. As flores multiplicaram-se, e o ipê voltou a florescer. Era como se a vida tivesse decidido devolver lentamente o que o silêncio levou. Uma manhã, ao abrir a janela, Rafael viu algo novo. Um pequeno broto crescendo ao lado do jasmim, uma muda jovem que o vento devia ter trazido de longe. Sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o coração batia sem dor, apenas com saudade boa. Pegou o regador, ajoelhou-se na terra úmida e murmurou: se o vento trouxe até aqui, é porque era para ser. E quando o sol tocou o jasmim, o perfume se espalhou novamente, enchendo o ar com a lembrança viva de Daniel. Não como um fim, mas como uma presença que o tempo jamais conseguiria levar. Porque alguns encontros não precisam durar para serem eternos. E às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que o vento leva, mas o coração nunca esquece. Inscreva-se e venha descobrir mais histórias onde o silêncio revela o que o mundo tenta esconder.